Agora, videoaula sendo gravadíssima. Boa noite, gente. Espero que todos estejam bem. Bom, recapitulando, nesse bimestre, né, no começo do bimestre, a gente vai fazer uma incursão sobre o conceito de racionalidade humana, né? E hoje a gente vai falar de dois filósofos, né, clássicos, né, sendo um René Descartes e outro John Locke, que também vão ter visões diferentes, né? E no final das contas, o objetivo aqui não é passar uma visão, mas que vocês mesmos, né, cheguem a uma conclusão, cheguem a uma visão por si só. Então, só retomando o que a gente falou na aula passada a gente falou do Jean-Jacques Rousseau e do Thomas Hobbes, né? E ambos partem de visões antagônicas em relação ao que seria a natureza humana, né? Pro Thomas Hobbes, ele vai ter uma visão, sabe, aquela visão péssima mesmo, assim, aquela visão, ou, enfim, alguém deve ter alguém na família que é assim, sabe, que você chega e fala, nossa, passei na faculdade, mas é chato, viu? Nossa, consegui um emprego, mas você ganha pouco, viu? Sabe, aquela pessoa que vê o lado ruim de tudo. Thomas Hobbes era exatamente isso, ele só conseguia ver o lado ruim das coisas, e a gente tem que imaginar, eu acho que o porquê, né? Primeiro, o contexto, né, ao qual ele estava inserido, a Idade Média, enfim, os mandos, né, e desmandos da Igreja Católica, as mortes, era um cenário estranho, né, de se conviver. Eu acho que era difícil você ser otimista num cenário como esse. Então ele vai entender, que o homem ele vai ser mal por natureza, que ele vai ser ruim por natureza, e não é um mal, um louco, assim, né, que ele sai batendo nas pessoas, não. Ele vai ser autointeressado. E para conseguir a sua satisfação, ele não se importa, né, porque ele é justamente, pelo fato dele ser mal, de passar por cima da vontade de outros, né? Por exemplo, a Maria Vitória está com óculos, né, aqui na cabeça, né? Vamos supor que o objetivo da Sabrina fosse ter esse óculos e ela fosse lá e roubasse, por exemplo, o óculos, né? Ou seja, aqui é um jogo de soma zero, né? Para atender à vontade de uma, isso se dá em revelia da vontade de outra, né? E nessa circunstância emerge o conflito, e o principal ponto da argumentação de Thomas Hobbes é que, na ausência de um juiz imparcial, de uma figura de um terceiro, né, que não tenha relação nem com A, nem com B, todo o julgamento vai ser enviesado, ou seja, ninguém confessa crime, né? Ninguém julga contra, né, causa própria, né? Todo mundo é um juiz, né, em prol de si mesmo. E como você não consegue ter, né, uma base para reconciliação, você estabelece uma cadeia de punições, sem aqui haver um critério de proporcionalidade. Então, uma pegou o óculos, outra vai lá e arranca os olhos da outra, assim, sabe? Enfim, e isso acaba gerando, segundo Thomas Hobbes, né, uma escalada sem fim de violência. O que esse argumento tem de bom e o que esse argumento tem de ruim? Eu acho que o que ele tem de mais interessante é mostrar que a violência entre seres humanos, intergrupal, ela é uma condição onipresente entre grupos humanos. Em qualquer agrupamento humano vai haver violência, vai haver discórdia, vai haver conflito entre seres humanos. Enfim, o que talvez denote aqui, né, parte do argumento dele, e como consequência, né, tem que haver o surgimento de instituições para, de alguma forma, acomodarem esses conflitos, né? No nosso caso, nós temos a polícia, o judiciário, enfim, uma série aí de instituições. O que ele teria de ruim, esse argumento, né? Enfim, nunca vi uma criança de 3 anos cometer um homicídio, por exemplo, mas e não há, né, apesar, né, das argumentações, não há nenhum indício, né, de que todos os seres humanos sejam inclinados à maldade, né? Porque se assim fosse, o número de pessoas que comete homicídio, por exemplo, seria maior do que o número de pessoas que faz caridade. Enfim,
Essa é uma lógica, parece tautológica simples, mas ela é real. Do outro lado, Jean-Jacques Rousseau ele parte de uma argumentação totalmente diferente. Ele diz que o homem ele é bom por natureza. E aqui ele vai, enfim, se remeter a um cenário pré-histórico, pré-histórico, aonde, né, os seres humanos viveriam sozinhos, né, longe uns dos outros, e nessa circunstância, o que leva, né, aqui o indivíduo ele também é autointeressado, mas ele não passa em cima da vontade do outro, como ele faz em Thomas Hobbes. Ele utiliza a natureza, o que a natureza provém, ele utiliza a sua inteligência e a sua vontade. É desses três fatores, né, que vai emergir tanto a roupa para o cara usar, ele mesmo vai cozinhar, quanto a comida que ele vai comer, tudo vai emergir dessa relação, não havendo, então, necessidade de entrar em contato, conflito com outro ser humano. O conflito ele vai acontecer a partir do momento que os seres humanos eles não se contentarem com soluções simples. Eles não querem mais morar em cabana improvisada, não querem mais vestir uma roupa, né, feita com pele sei lá, de lagartixa, de galinha. Ele quer algo mais sofisticado, né? E para isso ele precisa do auxílio de outros seres humanos. E nesse momento você tem o surgimento da propriedade privada, que é a definição em sentido estricto, né, do que é meu, do que é seu, dos limites de atuação de cada pessoa, e só a partir do momento que você cria uma unidade, né, acumulável, né, que é a propriedade privada, surge a base para ver desigualdade entre as pessoas, ou seja, pessoas que têm muita propriedade e pessoas que têm pouca, ou são simplesmente desprovidas de qualquer tipo de propriedade, e dessa relação, né, surge o conflito. Perceba aqui o que esse argumento tem de bom e o que ele tem de ruim. De bom, eu acho que ele chama atenção para a desigualdade, e isso é importante. A desigualdade, ela de fato, ela é um vetor da violência, né? Sempre que é só você ver dois irmãos, por exemplo, e você presenteia um e não o outro, né? Isso já gera um conflito, né? Porque está havendo uma distribuição desigual de propriedade privada. Isso se dá em qualquer cenário, isso se dá em qualquer tipo de propriedade, né? Não precisa ser nada muito sofisticado. O que esse argumento tem de ruim? Para mim, o Jean-Jacques Rousseau ele força a barra, né? Porque ele leva a interpretação do que é ser humano por um suposto nômade que vivia sozinho, como um ermitão. Existem pessoas, né, ermitões, sim, mas proporcionalmente as pessoas não são assim. Elas sempre viveram, né, junto umas às outras, né? Enfim, e aliás, né, um outro argumento que eu coloco imagine o pior psicopata que você conhece. Coloque ele no mundo de Jean-Jacques Rousseau, aonde ele não vai conviver com absolutamente ninguém. Eu pergunto, ele vai fazer o mal? Não, não vai fazer o mal, mas por falta de oportunidade, né? E pergunto, isso faz dele uma pessoa boa por natureza? Apenas ele não ter a oportunidade de fazer o mal? Acho que não, né? E hoje a gente continua a tentar resolver esse enigma, esse quebra-cabeça, né, do que é o ser humano. E eu trago aqui duas visões, também, né, antagônicas, e que vão diferir, inclusive, dessas visões anteriores, apesar de haver, creio eu, alguns pontos de convergência entre essas visões, e nós podemos discutir todos eles, né? Um que nós vamos falar, o primeiro que nós vamos falar é John Locke, e o segundo, depois nós vamos falar de René Descartes. John Locke, ele basicamente ele discordava tanto do Thomas Hobbes, que vai encarar os seres humanos como ruins por natureza, como também ele discordava de Jean-Jacques Rousseau, que vai entender o ser humano como bom por natureza. Ele vai radicalizar, ele vai dizer, olha, gente, o ser humano ele não é bom, o ser humano ele não é ruim, aliás, o ser humano ele não é absolutamente nada, né? O ser humano é uma folha vazia, né? Algo desprovido, né? E aqui ele vai lançar o termo tábula rasa. A tábula rasa, a palavra, né, tábula rasa, ela vai, enfim, se remeter a uma tábua de escrever. Ou seja, a ideia aqui
a ideia aqui é que a mente humana ela vai ser desprovida tanto de inclinações comportamentais, como, por exemplo, a bondade, a maldade, como também de qualquer tipo de conhecimento. Conhecimento acerca de matemática, de português, de física, de história, enfim, a mente, né, segundo John Locke, vai ser como essa tábua, né? E os conhecimentos é tudo aquilo que é transcrito nessa tábua, né? Mas aí a pergunta que fica: qual é a forma de você transcrever conhecimentos para essa tábua? Para John Locke, a única forma que nós temos de transformar essa imensidão vazia em algo factual é a experiência. Então, né, John Locke ele vai entender que o ser humano ele não é bom, o ser humano ele não é ruim por natureza, o ser humano é alguém que experimenta. E são as experiências humanas, ou seja, são os contatos com as ações que levam, por assim dizer, os conhecimentos a serem internalizados, ou seja, aquela lousa em branca a ser gradualmente preenchida. A lógica aqui que ele quer dizer é o seguinte: se o indivíduo ele não convive, consequentemente ele não absorve, pois não existe nenhum conhecimento que vem previamente, né, de fábrica, né? Bom, vamos tentar analisar. Primeiro, existe relação entre aquilo que nós vivenciamos e aquilo que nós aprendemos? Eu creio que sim, né? Como por exemplo, o fogo. O fogo é uma reação química, queima, machuca, é ruim. E eu creio que a partir do momento que você coloca a mão no fogo, sente o fogo, obviamente as reações neurobiológicas vão desencadear uma sensação de dor, uma sensação de desconforto e, consequentemente, você retira a mão do fogo. E num próximo evento que haja fogo, obviamente você não vai colocar a mão no fogo, né? Um exemplo acho que muito interessante, muito explorado pela literatura em antropologia, é o caso, né, raro, das duas irmãs Amala e Kamala. Amala e Kamala foram duas meninas que se perderam de seus pais na Índia e foram criadas por lobos. Foram encontradas, né, por lobos, uma alcateia de lobos, e os lobos acolheram, né, essas meninas e elas ficaram um tempo muito grande vivendo entre lobos, né? No momento em que elas foram encontradas, né, e essa foto aqui, faltam, né, evidentemente, registros, né, porque é um evento muito antigo, mas como está registrado nessa foto aqui, no momento em que as meninas foram encontradas, elas não sabiam andar, ou seja, quando ia andar, elas andavam igual os lobos, ou seja, nessa posição de 4 apoios, elas não conseguiam falar, elas conseguiam apenas latir, uivar, né, e fazer, enfim, alguns barulhos. Elas não tinham nenhum tipo de padrão de comunicação humana, era muito difícil de interagir e todos os comportamentos, de alguma forma, se remetiam aos dos lobos, como, por exemplo, o dormir. Veja essa foto, gente. Veja essa fotografia. As duas irmãzinhas dormindo juntas. Percebam que elas estão, né, aconchegadas de uma forma muito semelhante a dos lobos dormirem, né? A dos cães, né? Porque você aproxima, né, o seu corpo um do outro com o intuito de distribuir calor, né? De preservar calor. Enfim, conforme elas foram sendo ensinadas, elas ainda reproduziam, como, por exemplo, na hora de comer. Elas não conseguiam sentar à mesa, comer. Não, você colocava o prato e elas não conseguiam pegar na mão a comida. Elas iam com o rosto, né, diretamente em relação
a comida, né? Além disso, além desses pontos que eu estou denotando aqui, existem muitos outros relatos, né, relacionados a esse, a esse achado, né? Os padres, né, elas foram cuidadas ali numa espécie de um convento, tentaram ensinar elas a falar, elas aprenderam ali no máximo meia dúzia de palavras e acabaram, né, nessa circunstância, desenvolvendo uma espécie de uma depressão extrema, até que a mais nova, a mais velha, morreu, e depois, né, pouco tempo, a mais nova acabou morrendo também, né, enfim, ao que parece, em razão, né, da circunstância da tristeza mesmo, né? Então, perceba, gente, que, né, tudo aquilo, né, que nós entendemos, né, do ponto de vista comportamental, que nos faz humanos, né, que é andar, falar, gesticular, não estava, né, não se configurou, não se plasmou, né, no campo dessas meninas, né? Por quê? Porque, né, pensando aqui na lógica da argumentação do John Locke, elas não experimentaram isso. Elas não, por exemplo, entraram em contato com outras pessoas falantes, elas nunca viram ninguém andar, né? Ou seja, elas nunca viram ninguém numa mesa, né, sentado comendo. Então, todas essas convenções, esses comportamentos, essas ações que já são, né, reproduzidas numa constante entre seres humanos, não se deram, né, nem com a Mala, nem com Kamala, em razão, né, da falta de contato com os seres humanos. E também com o excesso de contato com os lobos. Ou seja, né, pensando aqui nessa lógica, né, que é a experimentação que leva ao comportamento, que leva ao conhecimento, que leva à ação. Na hora de dormir, dormia com lobo. Na hora de comer, comia com lobo. Então, o padrão aqui que se plasmou para você copiar foi o lobo. Aí a gente pode imaginar que muitos dos nossos conhecimentos, das nossas ações, elas só vão se configurar a partir do momento que a gente tem interação com outras pessoas, como por exemplo como por exemplo a fala humana, né? A fala, no ato de falar, você está simbolicamente transformando sons em coisas com significado. E a gente pode dizer que o falar é universal em todas as culturas humanas, mesmo as culturas que não têm escrita, as pessoas falam, mas elas falam línguas diferentes, de formas diferentes, e de maneira comum, você só aprende a falar entrando em contato com outro falante. Além disso, não basta você entrar em contato com outro falante. Depende também no tempo da sua maturação biológica que você faz isso. Por exemplo, vamos imaginar uma criança de 5 anos de idade, aí vamos imaginar duas pessoas aqui da sala em torno de 20 anos de idade e um velho com 50 anos de idade. Ambos são colocados, todos esses são colocados em uma turma para aprender inglês e finlandês. Né? Pergunto, qual desses vai aprender mais rápido? O idoso, o adulto de 20 anos ou uma criança de 4 ou 5 anos? Respondo para vocês, em ordem, né? O que vai aprender mais rápido, de maneira mais eficiente, é a criança, seguido do adulto e depois do idoso. E você vai me perguntar por quê? E eu te respondo, o conhecimento, ele em parte deriva da experimentação, aqui, né, concordando com o John Locke, mas em outra parte ele deriva do seu próprio estágio de maturação biológica. Ou seja, quanto mais jovem você a gente pode dizer que o aprendizado ele é como uma janela social. Ou seja, quando você é bem jovem, essa janela ela está bem aberta. Ou seja, poucas experiências vão levar a um aprendizado rápido e eficiente daquilo. Né? Eu dou como exemplo aqui um colega meu, que, enfim, é brasileiro, mas há muitos anos mora na Europa, e a filha dele hoje, né, em torno de 8, 9 anos, a menina fala o português, evidente, porque ele é brasileiro,
o tcheco, né, porque a mulher dele é da República Tcheca, fala o espanhol, porque eles moram em Madrid, fala inglês, porque ela está estudando numa escola internacional, e agora, por conta, está aprendendo alemão. Né? Olha que doideira, né? Agora eu pergunto, né, nós, né, na nossa idade, ou numa idade superior, entrarmos em contato pelo mesmo tempo, com o mesmo idioma, com os mesmos idiomas, será que a gente aprende igual? Não, né? O exemplo eu dou meu próprio colega, que até hoje não sabe falar o tcheco, né, que é a língua materna da própria mulher dele, não sabe falar o inglês, tudo bem que ele não foi para a escola internacional, fala mal, né, o espanhol, né, mesmo vivendo na Espanha. Então aqui, aliás, aqui eu trago uma espécie de uma crítica à teoria do John Locke, ou seja, não é porque duas pessoas vão entrar em contato com a mesma experiência que elas vão ter o mesmo aprendizado. Não, né? E aqui eu mostrei uma razão clara, né? A sua idade biológica. Né? Quanto mais. Eu poderia falar outras coisas, né? Como, por exemplo, as condições mentais, né? Vamos supor que o indivíduo tem uma síndrome rara que leva ele a um retardo mental. E ele vai ser exposto às mesmas coisas que uma criança, enfim, sadia, sem nenhum tipo de patologia. Obviamente, os aprendizados vão ser diferentes, mesmo as experiências sendo semelhantes. Então, como positivo em relação à teoria do John Locke, de fato, né, sem entrarmos em contato com as coisas, nós não aprendemos. Né? Aliás, eu dou até uma dica para vocês. Se vocês querem ser boas, né, ou bons em alguma coisa, você tem que fazer aquela coisa por um determinado tempo, né, por um tempo significativo, como por exemplo um esporte, né, como o tênis, como o futebol, como a ginástica olímpica, como o balé, ou ainda, né, tocar um instrumento musical. Tudo isso demanda habilidades e competências por parte, né, do seu cérebro. E a gente pode dizer, né, numa analogia bem simples, que o ato, né, de entrar em contato, né, de experimentar, é como você andar, por exemplo, em uma trilha no meio do mato. Quanto mais você passa naquela trilha, mais assim o mato ali, né? Enfim, essa analogia tá ruim, mas é boa também. Mais aquela trilha vai se tornar inteligível, quanto mais você passa, né, mais aquele caminho fica robusto e mais fácil fica você passar. Né? A mesma coisa com as experiências, né? Então, por exemplo, né, o que em parte, né, pode distinguir um ótimo jogador de futebol de um jogador mediano. Em parte, creio eu, em parte, não totalmente, é o quanto ele treina, né? É o quanto ele treina. E essa é uma máxima comum a qualquer esporte. Você não tem nenhum atleta de ponta que vai responder, não, eu treino uma vez por mês só. É bem tranquilinho, eu vou ali e faço. Não, a maioria se desgasta muito, né? Aliás, alguns treinam até mentalmente, né? Como, por exemplo, a ginástica olímpica. Eu já ouvi o Daniel Hipólito, por exemplo, dizer que ele chegava a treinar 8 horas por dia no ginásio. Imagina, gente, 8 horas, não é 8 horas lá vendo aula, não, é 8 horas pulando, subindo, dando cambalhota. É um negócio extremamente exaustante, né? Exaustivo, quer dizer, você, enfim, deteriora seus músculos, você leva o seu corpo ao limite. E ele dizia que ele chegava em casa ainda e ficava umas 2 horas meditando, imaginando que ele estava fazendo aqueles movimentos. Quando o indivíduo ele está imaginando que ele está fazendo os movimentos, para o cérebro é quase igual fazer os movimentos. Ele continua o aprendizado, né? O que não seria uma espécie de uma experiência, mas uma experiência mental. Aliás, muitos esportes, por exemplo, trabalham hoje com a nossa, esqueci o nome, gente. A realidade virtual. Realidade virtual, realidade ampliada. Ou seja, você fica lá imaginando, lá simulando que está jogando tênis. Para a mente, é como se fosse jogar tênis e, de fato, você aprende mais, aprimora mais, ou seja, é um tipo de experiência também, né? Então, aqui em suma, argumentos favoráveis a John Locke, né? Você não tem ninguém que nasce sabendo a dirigir, por exemplo, né? O ato de dirigir justamente que leva o indivíduo a aprender aquilo, né? Nem a falar,
nem nada, né, nesse sentido. Então, de fato, todos esses conhecimentos vão derivar da experiência e, inclusive, a sua habilidade e competência em relação àquela atitude vai depender do quanto você experimenta aquilo, né? Alguém que vai dirigir muito, dirige toda hora, possivelmente ele dirige com um pouco mais de habilidade daquele que dirige só uma vez a cada domingo, né? Contudo, como eu disse aqui, isso é negligenciado na fala do Locke, as variáveis individuais vão influenciar no processo, como, por exemplo, a idade do indivíduo, né? Uma coisa é você aprender a alguma coisa com 5 anos de idade, outra coisa é você aprender com 30, 40, 200, enfim, seja lá a idade que for. Um outro ponto que eu trago que existe uma série de conhecimentos e de ações, né, de virtudes que podem ser consideradas como inatas, né? Como, por exemplo, as... escrevi errado aqui. Como, por exemplo, as emoções. As emoções, elas são universais, como, por exemplo, a raiva, a felicidade, a alegria. Em todas as culturas, essas emoções, elas se plasmam nas mesmas situações e as pessoas, elas sabem reconhecer os rostos e o que está querendo dizer. Como, por exemplo, aqui, a primeira expressão talvez seja raiva, na segunda, medo, né? Na terceira, nojo, aqui, surpresa ou susto, aqui, felicidade e aqui, tristeza. Em nenhuma cultura, né? Você vai naquela cultura que nunca teve contato com a civilização, as mesmas expressões vão significar as mesmas coisas. Ok? Então, isso mostra que não há variação cultural. Que isso, por exemplo, é uma coisa que vem de fábrica. Além disso, pessoas que nascem cegas, por exemplo, e que nunca viram, né, a expressão emocional de um rosto, elas fazem as mesmas expressões nas situações das pessoas que enxergam rostos. Ou seja, na surpresa, abre a boca, triste, feliz, né, faz as mesmas expressões. Além disso, né, quando nós em ressonância magnética, né, naquele exame 4D, quando o bebê está no útero, a partir do terceiro mês já é possível ver as expressões emocionais e o bebê ele faz todas as expressões, né? Todas as expressões que são feitas fora do útero já são feitas dentro do útero, mesmo, né, sem o bebê ter experimentado nada, né, nesse sentido, né? Além disso, né, posso falar, por exemplo, a fome, o sono, essas não são coisas aprendidas, né? Essas são coisas que já vêm de fábrica. Bom, então essa seria a argumentação de John Locke. Então, resumindo a argumentação de Locke, aqui, primeiro, né, axioma, todo conhecimento deriva da experiência. Ou seja, se o indivíduo nunca tiver andado de skate, nunca tiver cantado no chuveiro, nunca tiver andado de bicicleta, ele não vai saber fazer essas coisas. Né? Por conta desse fator, segundo Locke, podemos supor que não existe nada no ser humano enquanto conhecimento é informação que se configura como inato. Ou seja, tudo deriva da experiência, segundo John Locke. Nada vem de fábrica, né? Além disso, segundo John Locke, podemos supor que os seres humanos são como folhas em branco ou vasos desprovidos de conteúdo. Nesse caso, é a experiência vivenciada que vai adicionando conteúdo ao vaso ou, né, linhas à tábua. E, por fim, o homem é como uma massa, sem formas, e os conhecimentos, assim como as habilidades e consciências e todo fator subjetivo que constitui o sujeito se forma a partir das experiências, né? Como eu disse aqui, o argumento ele é parcialmente verdadeiro, né? Existem, contudo, né, a gente vai denotar que em muitos casos
a experiência, né, ela não necessariamente vai se configurar como um aprendizado, e que existem coisas que nós poderemos considerar, sim, né, como inatas. Bom, nessa sequência, eu trago René Descartes. René Descartes é considerado como um dos maiores gênios de todos os tempos, e ele foi, né, um dos fundadores, né, da ideia do método científico. É um método que prevê, né, você fazer uma pergunta, estabelecer uma hipótese, estabelecer um método, né, para ver se essa hipótese está correta, e a partir daí, né, se firmar uma tese, um conhecimento, um axioma, um princípio. Né? Então, essa lógica, né, que nós empregamos, né, involucradamente até os dias atuais, vai se iniciar com o René Descartes. Né? E o René Descartes, ele vai discordar de todo mundo. Ele vai discordar de Thomas Hobbes. Para ele, o ser humano não é mal por natureza. Ele vai discordar de Jean-Jacques Rousseau. Para ele, o ser humano não seria bom por natureza, e vai discordar também de John Locke, né, que vai entender que o ser humano é vazio por natureza, né, dependendo, nesse caso, das experiências. A argumentação nesse sentido de René Descartes é que o ser humano, ele não é nem um ser humano. Na verdade, ele não é uma coisa, e sim duas. Né? Ele vai, então, aqui ele lança a mão de algo que nós vamos chamar de dualismo. Então, ele vai dizer que o ser humano é uma interação entre corpo e mente. Né? Ou seja, aqui uma coisa não é a outra. Aliás, ele vai entender que a mente, ela é um espírito, né? Um espírito que vai animar uma máquina, né? Então, imagine, por exemplo, um robô desligado, e você coloca pilha e um software, né, dizendo como que esse robô vai ser, uma inteligência artificial. Enfim, isso vai ser, né? Eu vou dar um outro exemplo, né? Quando você, por exemplo, dirige um carro, ok? Eu pergunto, o carro anda? O carro anda? O carro responde aos seus comandos? O carro responde aos seus comandos. Ele é uma máquina. Mas eu pergunto, ele tem inteligência própria? Não, ele não tem inteligência própria. É você que está operando o carro, né? Essa mesma lógica, né, segundo René Descartes, vale também para os seres humanos. Ele vai entender que o nosso corpo é como uma máquina que é animada pela mente, que é um espírito. Aliás, ele vai entender que o cérebro é, na verdade, uma espécie de antena que vai receber esse espírito, que ele vai dar o nome de espírito animalis, que está por todo lado. Ou seja, aqui ele vai entender o seguinte, que não precisa de um corpo para você ter uma mente, mas um corpo, para ser animado, ele precisa de uma mente, que é um espírito. Né? Um exemplo aqui que eu dou é um filme que eu acho que todo mundo conhece. Deixa eu achar aqui, ó, filme. Aqui, ó, filme Avatar. Quem nunca viu esse aqui, né? Então, o cara, existe um outro mundo, um outro lugar, e esse cara, né, o terráqueo, né, o homem, o ser humano, para acessar esse mundo, ele entra numa máquina, e essa máquina, por sua vez, vai levar a mente dele a um corpo, né, que é um corpo de um alienígena. Ou seja, o corpo está vazio, é que nem um marionete, né? A consciência está num outro lugar. Enfim, a única diferença aqui é que, segundo o René Descartes, você não precisa entrar numa máquina, você já é a máquina e está sendo usado, né? Como, por exemplo, um drone. Como, por exemplo, um drone. Você consegue voar, né, com o drone, você consegue ver pelo seu joystick o que está acontecendo com o drone, você consegue tirar fotos com o drone, mas mas o drone não é você, né? São duas coisas diferentes, né? Você é a mente do drone, mas você não é o drone, né? Essa é a mesma argumentação do René Descartes para o nosso caso, ou seja, ele vai dizer que nós temos o corpo e a mente, mas nós não somos o corpo. Nós somos a mente. A mente
que é um espírito, segundo ele, está apenas utilizando o corpo, né? Perceba aqui que quando ele faz essa argumentação, ele vai dizer o seguinte, que esse espírito animalis, ele já vem com algumas ideias, né, que são inatas. E 3 ele vai destacar como mais, enfim, relevantes. Sendo a ideia de Deus, outro, a ideia de belo, e outro, a ideia de certo e errado. Bom, o que a gente pode tirar de interessante dessa argumentação? Primeiro, a ideia de Deus, de fato, ela é concebível em todas as sociedades humanas conhecidas. A o dicionário de Oxford lista 1.500 sociedades humanas. E em todas elas existe uma ideia de Deus, uma ideia de algo sobrenatural que vigia, que exerce algum tipo de influência, né? Aliás, né, entre crianças que nunca foram, né, expostas a valores religiosos, existe uma sensação de que os indivíduos estão sendo observados, né, por algo maior, por algo onipotente, por algo onipresente. Ou seja, claro que a configuração do que é uma religião vai depender do substrato cultural, mas a propensão de você desconfiar de que existe algo maior, né, uma tendência espiritualista, né, existencialista, isso é próprio dos seres humanos. Né? Além disso, ele vai colocar também a questão de certo e errado. Enfim, a gente viu em Hobbes que Hobbes vai encarar o ser humano como mal por natureza. Ele já parte de um conceito de mal, que mal é você tirar do outro a vida, os bens ou a liberdade do outro, né? E esse conceito de mal, ele é universal também. Nessas 1.500 sociedades humanas que não conviveram umas com as outras, vai ter muito claro coisas assim que são consideradas ruins e coisas que são consideradas boas. Talvez vocês tenham visto em psicologia, Freud, por exemplo, vai falar de leis naturais, né, que surgem entre os grupos, né? Uma é o não matarás, o não homicídio, a outra é o não incesto, ou seja, a não copulação entre parentes, de grau aproximado, né? E a terceira o não a necrofagia, né? Ou seja, o não antropofagia, o não canibalismo, né? E por que essas três regras, né? Por que essas três coisas são consideradas erradas, né? Porque a copulação entre parênteses pode levar a consequências genéticas deletérias, o homicídio, enfim, ele desencadeia toda a maré de vingança em uma sociedade, e o canibalismo faz com que nós não respeitemos nem os nossos mortos, né? Nós não respeitamos os mortos, o que dirá respeitar os vivos. Sara Carol. Prof, e as pessoas que, exemplo, eu esqueci o nome do filósofo, o Locke, né? Que fala que as Sim. pessoas elas não são más, mas também não são boas. Uhum. E o prazer desnecessário? Exemplo, um serial killer mata várias pessoas, porque ele tem o prazer de fazer isso, não é como um animal que ele mata por necessidade. Ele realmente tem o prazer, né, de matar uma pessoa, de sentir, digamos assim, que é o eu, né? Que os psicopatas têm, que é o eu posso, eu escolho, quando a pessoa vai viver ou não. E esse prazer, onde ele se encaixa? Sendo que essas pessoas sabem o que é certo e errado, porque eles Sim. vivem numa sociedade, dizem até que o psicopata é mais inteligente que a gente, né? Porque são Sim, sim. realistas, eles não são sentimentais. E onde que se encaixa essa questão, tipo, dos prazeres que eles têm e Entendi que... sua pergunta. Muito bom. Não, eu explico com o maior prazer. Então, eu acho que a sua pergunta, Sara, ela é isso, é filosofia. É a gente não só ouvir, né, o que esses caras estão falando, mas também questionar. E eu acho que serve para os dois, tanto para o Locke quanto agora para o Descartes.
O Locke vai entender que não, tudo é experiência, experiência, experiência. Se você viveu, né, você viveu. Se você não viveu, você não viveu. E o Descartes ele vai falar, não, seu cérebro não importa muito. O que importa é o que está lá, naquela massa, tal, tal, pá. O que nós sabemos hoje, né, a psicologia, sobre psicopatas? Primeiro, as evidências mostram, Carol, ou Sara, não sei qual você prefere, ou Sara, Carol, os dois são bons, que o cérebro desses caras é diferente da média comum. Uma das diferenças é a amígdala. A amígdala, e não é aquela amígdala da garganta, a amígdala, ela é uma região do cérebro voltada ao processamento de emoções. Entende isso? Então, quando, sei lá, você ganha um presente, né, você fica feliz. Quando você, sei lá, alguém fala alguma coisa que não devia, você fica chateada. Enfim, isso, né, a emoção, sabe, todas as emoções, elas são processadas nessa área do cérebro. Os psicopatas têm a amígdala bem pequenininha, né? Em média, 60% menor do que as amígdalas das pessoas normais. O que isso quer dizer, Sara? O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: esse cara, nas mesmas situações que nós, que não somos psicopatas, esse cara, ele sente menos emoção. Entende? Então, por exemplo, ganhou o presente. Eu ganhei na loteria, eu psicopata, presente. Entende? Então, nesse caso, para ele sentir uma emoção que é próximo, né, ao que uma pessoa normal sente, ele tem que fazer uma coisa extrema, né? Como, por exemplo, matar uma outra pessoa, tal. Claro que eu não estou resumindo tudo, né? Um problema de cabeça, né? Do cérebro do cara. Isso é parte da equação, né? Uma outra parte vai mostrar que eu acho que talvez aí fique um pouco parecido com o Locke, é que a história de vida desses caras muitas vezes explica muita coisa, né? Muitos, por exemplo, muitos que hoje são abusadores foram abusados, né? Muitos dos que hoje, né? Sei lá, agridem, né? Mulheres, enfim, passaram por situação. Enfim, eu acho, na minha opinião, na minha experiência, é as duas coisas. É tanto a composição do corpo mesmo, do indivíduo, do cérebro do indivíduo, inclusive essa área, o endócrino, né? Por exemplo, a testosterona, a gente sabe que é também um vetor da violência, como também as experiências, né, que o indivíduo vai viver. Sara Carol. É que assim, eu adoro sobre psicopata, eu adoro psicologia. Tipo, era pra mim fazer essa matéria, faculdade e tudo mais, só que meus pais, né? Então, eu sempre pesquisei. E eu tinha pesquisado um psicopata, um serial killer, em que ele foi abusado, é, do seu pai, né? E ele não tinha essa massa 60% menor que a gente tem no cérebro. Foi por conta da atitude dele. Mas ele viveu, tipo, desde a infância dele, que ele teve essa experiência até os 32 anos, normal. Uhum. Depois algo desencadeou aquilo dele. E aí ele começou a matar. Então, como se desencadeia um psicopata? Uma pergunta dificílima. É por isso, como você gosta de estudar, você sabe que é difícil. Eu gosto desse tema também. E uma coisa que os psicopatas têm, Sara, que me chama atenção é o alto poder de persuasão e a alta e a baixa influência que eles têm em relação à emoção. Um exemplo disso é aquele exame do polígrafo. Sabe como que é esse, Carol? O polígrafo. O polígrafo, eu ligo você numa máquina lá, aí eu falo, o seu nome, Sara Carol, é General Pazuello? Aí, se você falar não, por exemplo, você está falando a verdade, né? Vai aparecer um padrão, se você falar sim, você vai estar falando mentira, vai aparecer um outro padrão. Geralmente, os psicopatas, eles podem mentir à vontade, Carol, que não aparece que ele está mentindo, fica numa constante. Entende isso? Isso é reação fisiológica dele. Agora, uma outra coisa que me chama muita atenção é que os psicopatas, eles são extremamente persuasivos. Eles convencem as pessoas. Aliás, boa parte deles,
é extremamente charmoso. Aliás, uma curiosidade, os psicopatas, Sara, eles tendem a fazer sucesso no campo amoroso. Geralmente, quando eles são presos, por exemplo, as pessoas procuram eles, mandam cartas. Eu não sei se você se lembra de que o nome dele, inclusive, meu xará, Tiago. Ele matou, sei lá, umas 40 pessoas e era um padrão assim, a sangue frio. Ele chegava assim, dava um tiro no peito da mulher e ia embora. A delegada que cuida lá dele, que cuidou dele lá enquanto ele esteve na delegacia, falava que ele recebia em média 5.000 cartas por semana, né? Enfim, e todos os outros, né? Charles Manson, ele, na verdade, ele colocava outras pessoas para matar no lugar dele. Ele montou um clã de assassinos e ele fazia as pessoas matar, e ele matava as pessoas ricas, né, de Hollywood. Enfim, tudo isso me atrai, né? E a dupla personalidade? Então, Sara, quanto a isso, aí na psicologia não existe consenso, para falar a verdade. Assim, a maior parte, inclusive, dos autores vão dizer que não existe esse construto de dupla personalidade. Essa é uma questão muito difícil de interpretar. Sara, você lembra isso, para mim, na minha adolescência, esteve bem forte na minha cabeça, na minha infância. Lembra do Maníaco do Parque, de São Paulo? Maníaco do Parque de São Paulo. Deixa eu Como vou ele até. matava? Eu me lembro das mortes, eu não me lembro da pessoa em si. Então, ele era na região do Horto Florestal, em São Paulo. Meu pai mora do lado lá daquele lugar. Enfim, um lugar bom, assim, mas tem um matão do nada, assim, né? Ele abordava as meninas na rua e falava: eu vou simular aqui a situação com você. Oi, Sara, tudo bem? Vamos conversar. Finge que eu sou maníaco. Sara, tudo bem? Não te conheço. Olá, moça, tudo bem? Tudo? Licença, eu estou notando aqui que você tem um rosto diferenciado. Você é modelo? Você trabalha com Ai, moda, alguma eu coisa assim? Hum. E ele ganhava as meninas nessa conversa, assim, né? Aí ele de bicicleta, Sara, com a máquina fotográfica tosqueira na mão, ele falava assim para as meninas: vamos ali no mato fazer um book seu para eu levar para a agência tal. E no mato ele estrangulava. Algumas acho que teve estupro, tal, em algumas teve canibalismo. Ele comeu a carne da pessoa, né? A bochecha, geralmente. Enfim, claro que eu não estou querendo desmerecer as vítimas, de forma alguma, assim, mas uma pessoa de bicicleta, um cara feio, não era um cara bonito, é um cara mal vestido, um cara com a câmera podre na mão, convencer uma pessoa a arriscar a própria vida, a entrar num mato, né, sobre a promessa de ganhar um book fotográfico para se tornar modelo, o cara é bom de lábia. Não, Concorda comigo? para mim, o que o Loki falou não faz sentido, porque se não existe maldade, se não existe bondade, essa pessoa, para sequestrar, matar alguém, às vezes tem pessoas que ficam com crianças há anos, né? Sim, Você sequestrar uma criança tem que ter prática, sim, sim. você tem que planejar, você tem que calcular tudo. Então, como não existe a maldade na pessoa, mesmo que ela não queira, como eu falei para você? Tem pessoas Claro, que matam por prazer, nem animal faz isso. claro, claro. Não, concordo, eu concordo. Para mim, Tiago, né? Não para John Locke, para mim, Tiago, a maldade existe e creio que, em parte, ela é biológica. Eu acho que algo nos nossos genes explicam isso. É uma ciência ainda difícil, essa questão da genética, mas a questão do cérebro também explica coisas como, por exemplo, a amígdala, e também coisas como o nível hormonal do indivíduo também pode explicar, mas aqui concordando um pouco com o Locke. O Locke diz que a experiência do indivíduo interfere na subjetividade dele.
Ou seja, alguém que, por exemplo, passou só por vivências, como eu disse aqui, um caso muito importante. A maioria dos abusadores já foi abusado. Enfim, então, eu acho que aqui, nesse caso, o Locke, meio que sem querer, ele fica certo, né? Um outro ponto aqui. Os estudos em psicologia mostram que a qualidade das relações parentais interfere na vida adulta e principalmente na tendência à criminalidade. Ou seja, pessoas que vivem em lares que são muito disfuncionais, que lidam muito com a violência, com a droga, tal, podem caminhar para uma vida adulta criminosa. Aí eu acho que o Locke ele estaria parcialmente certo, porque ele diz que o conhecimento deriva da experiência. Aí você já nasce, já apanhando, num lugar lá tudo danado, tal. Como que você vai querer que o cara saia um anjo desse cenário, né? Mas aqui eu trago uma outra também. Outras pessoas são expostas a situações igualmente ruins, né? Não só de pobreza, de violência, e não se tornam também maníacos. Entende essa lógica, Carol? É por isso que eu digo que uma coisa só nunca vai explicar o todo. Né? Para mim, você tem que ter o conjunto perfeito. Porque se assim não fosse, a gente ia ter muito psicopata também. Para pensar, né? Se fosse só a biologia, né? Só o cara nascer com alguma propensão lá, ou só o cara viver coisa ruim, você tem muito de ambos, né? O Verdade, psico... a gente, em cada país, tem 6% de índice de psicopatia. A maioria deles não mata. É só o fato de não sentirem nada. Metade de 1% que mata. Então, não, o psicopata necessariamente ele não tem que matar. Ele só tem que ser desprovido de sentimentos. Perfeito. É isso, perfeito. Aí a gente pode puxar para o Locke. O que que vai diferenciar o psicopata que mata do psicopata que não mata? Talvez seja as experiências que ele teve na vida. Né? Um psicopata, por exemplo, que nasce lá no convento de monges e fica meditando lá o dia inteiro, tal. A probabilidade de ele cometer um ato violento durante toda a vida é baixa, né? Apesar, evidentemente, dele sentir menos emoções, tal. Agora, um psicopata que nasce, por exemplo, de uma família que já é ligada no mundo do crime, que vê mortes todos os dias, eu acho que fica mais fácil um pouco para ele ser psicopata. Eu acho que Mas, é, mas né? é que eu fico pensando nas pessoas que não têm esse vínculo. Então, o que o Locke falou às vezes não faz sentido, porque aí a pessoa já nasce. Tem uma mulher, eu esqueci o nome dela, ela tá presa ainda, mas ela vive saindo da prisão para fazer um monte de festinha que elas fazem. Ela matou a família dela, matou o pai e a mãe, e ela mandou um namorado matar. Uhum. Deixou o irmão dela vivo e Meu ela Deus. simplesmente chorou assim no velório e quando ela foi falar, ela ficou totalmente fria. E eram umas pessoas ricas, eram umas pessoas bem de vida, colégio particular. Então, tipo, era uma sociedade onde as pessoas deveriam ser educadas, né? Que eu, de Uhum. forma, falando assim, mais para a parte social. E, como eu posso dizer, ela não sofria nada praticamente. Como a Susana von Richthofen, por exemplo, né? Morava no lugar mais caro possível de São Paulo, herança, carro, celular. Naquela época que aquele celular era enorme, né? Ela já tinha o celular pequenininho. E ela, enfim. Mas, por exemplo, uma Susana von Richthofen, eu acredito, na minha opinião, enfim, não sou especialista também na história dela, né? Mas que, por exemplo, aqueles irmãos cravinhos, né, o namorado e o cunhado, exerceram ali uma influência significativa, né? E creio eu que é psicopata também. Aqui, claro que é antiético a gente fazer diagnóstico de pessoa que não está se consultando conosco, mas a forma, né, como ela se expressou, né, historicamente e tal, para mim não denota muita clareza emocional e nenhum nexo ali de normalidade. O grande problema, Sara, quando a gente olha assim qualquer uma dessas histórias,
é que a gente conhece só parte, né, das histórias, né, parte, né, aí você vê o cara pulou lá do prédio e tal, mas é difícil saber, né, é, enfim, aqui concordando com o Locke, né, as experiências, né, humanas, elas são diversas, né, mas eu creio Sara, aqui, só para resumir essa história, eu gostei muito desses apontamentos, nós carregamos o bem e o mal dentro da gente. E ele vai se expressar de diversas formas e também a depender das circunstâncias, né? O que considera bem e o que considera mal. Por exemplo, imagine uma circunstância que tem uma pessoa fazendo algo horrível, né, contra alguém da sua família, alguém que você ama, e você tem uma arma na mão. Não existe uma grande probabilidade de você atirar nessa pessoa. Enfim, se fosse eu, a probabilidade, não sei se acertar, né, mas atirar, a probabilidade ia ser bem alta. Isso não faz de mim exatamente um monstro, e nem você também, exatamente uma monstra, né? Eu acho que para nós, seres humanos, tem uma coisa também. Aquilo que você acredita que é real, acaba sendo real em suas consequências, né? Então, se você acredita, sei lá, que, que, que se você, como por exemplo, os terroristas islâmicos, né? A eles é prometido que se eles matarem em nome de Alá, né? Matarem os infiéis, eles vão direto para o céu e no céu vai ter 72 virgens que vão servir ele por toda a eternidade e tal. Aí você pode falar, nossa, mas que trouxa, né? Mas quem que vai acreditar nisso? Eles nascem num cenário onde o papo é esse desde que o cara nasce, né? Eu fico me questionando, né? Será que esse é alguém muito ruim que teve a oportunidade de fazer o mal? Ou será que essa é uma pessoa bem intencionada que acha que está fazendo bem, mas que está fazendo mal? Enfim, fica aí alguns pontos, assim, mas o fato né, se a gente voltar como a gente estava no René Descartes, essa ideia de bem e mal, ela é universal, apesar de existirem pessoas, né, que fogem desse padrão, a maior parte das pessoas não foge e entende claramente o que é certo e errado e vai reagir a isso enfim, por exemplo, uma fila de ônibus. Não existe uma lei dizendo que você tem que respeitar a fila de ônibus. Mas se alguém entra na sua frente na fila, você já encara aquilo como errado. Enfim, isso vai desencadear uma série de reações. Né? Esse conceito, né, segundo Descartes, já viria com cada pessoa, né, dentro dessa alma a ideia também de belo, né, de estética, de que existem coisas belas e coisas que não são belas. Claro que isso também varia de cultura para cultura, né, o que é belo e o que não é belo, mas em todas existe, né, uma ideia de que existem coisas que são bonitas e admiráveis e coisas que não são bonitas e não são admiráveis, né? O que eu acho interessante e até perguntaria aqui para a turma é que a maior parte das religiões, a maior parte delas, acredita em algum conceito parecido com René Descartes, de que vai haver uma unidade, que nós não somos apenas a matéria, né? Que nós somos algo além da matéria, né? E que esse algo é outra coisa. Então, por isso que a gente fala de dualismo, né? Um dualismo que existe é o nosso mundo ideal e o nosso mundo real. Existe um mundo que é só na nossa cabeça, só na nossa mente. Aquilo que a gente imagina, aquilo que a gente pensa, aquela voz que conversa com a gente, isso não é acessível às outras pessoas. Isso é interessante. Em um mundo real é onde a gente é refém das unidades biológicas, tal, de maneira geral. Então, o argumento do René Descartes é que nós somos como uma marionete e que esse espírito somos nós, na verdade, que estamos operando esse corpo para experimentar o mundo através desse corpo, através dos sentidos, né? O tato, o olfato, a audição, o paladar, a visão, né? Enfim, eu até deixei aqui um filme chamado Os Substitutos, que fala de uma sociedade do futuro,
onde as pessoas vão topar ficar na casa delas, dentro de máquinas, e vão operar robôs, né, que estão na rua, né, vivenciando as mesmas coisas que elas vivenciariam no lugar delas, né? Isso levou à diminuição da violência, né? Afinal, as pessoas não estão encontrando umas às outras, né? Enfim, para mim é difícil. Eu não sei se. Eu até pergunto aqui, gente, quem quiser responder, responde. Vocês acreditam que existe algo além desse corpo físico? Como, por exemplo, essa ideia do René Descartes de que existiria um espírito? No Brasil, eu até deixei isso no nosso material, teve um dos maiores músicos, Tim Maia, ele gravou 3 discos chamado O Racional. O nome do... Aliás, são, enfim, uma das maiores obras aqui da música, mas nesse momento ele estava convencido, o Tim Maia, de que nós teríamos, que a nossa consciência seria uma unidade metafísica fora do corpo, e que se você treinasse as suas capacidades cognitivas, você conseguiria expandir a consciência e entrar em contato com o universo, com outros seres superiores a nós, né? O René Descartes, ele vai dizer que o contato, né, entre essa unidade metafísica e o corpo é a glândula pineal. A glândula pineal, eu fico imaginando ele, lá na época dele, abrindo o cérebro e vendo a glândula pineal. De fato, ela é diferente, né? Ela chamou muita atenção, por exemplo, dos egípcios. O olho de Horus, por exemplo, aquele símbolo do olho de Horus, que as pessoas faziam tatuagens nos anos 90, é uma glândula pineal. A glândula pineal, ela é como se fosse uma caixinha dentro do cérebro formada de microcristais e que se sintetiza a luz dentro do corpo. Uma coisa muito doida. A glândula pineal, hoje, a gente sabe, por exemplo, que ela vai estar relacionada ao mecanismo do sono. Ela é ativada quando menos luz está no ambiente, ela vai produzir melanina, e isso é uma das coisas que vai induzir ao sono, né? O René Descartes vai entender que a glândula pineal é a chave, né, entre o ser humano e esse corpo, né? É o vínculo de conexão. Enfim, eu acho que essa é uma ideia difícil de explorar, mas interessante, né? Na faculdade onde eu me formei, na John Kennedy, o fundador, né, que é o Miguel Herrera Figueroa, ele divulgava, né, ele partia da ideia de que o ser humano era um ser psicossocial e espiritual, né? O espiritual era, na verdade, aqui a busca existencial, né? Todo mundo busca saber, né, quem enfim. Então, aqui em suma, gente, eu vou resumir o pensamento aqui desses 2 caras e eu deixo com vocês definir quem está mais certo ou se não tem ninguém certo também nessa história. É esse exercício que a gente tem que fazer, né? Então, de um lado, o John Locke ele vai entender que nós somos vazios, ou seja, não tem nada, o que vai ter é experiência. Se você vivenciou, você sabe. Jogou bola, você sabe jogar bola. Cantou, você sabe cantar. Então, nesse caso, nenhum conhecimento se configuraria como inato, nós seríamos dependentes da experiência, ou seja, como uma massa sem forma. E, enfim, a Sara trouxe aqui apontamentos interessantes, como, por exemplo, a questão da psicopatia, e, enfim, que vai se casar também com a questão aqui que eu trouxe da experiência. 2 pessoas experimentando a mesma coisa têm acesso, enfim, têm respostas diferentes, né? Esse é um ponto a se considerar, né? Apesar dos pesares, a argumentação do Locke é interessante e reforça que sem experiência nós não conseguimos chegar a coisas muito sofisticadas, como, por exemplo, um atleta. Você não vai ter nenhum atleta de ponta, como eu disse, que não treina, né, as suas habilidades, né? Mas, né, como a gente disse aqui, existem inclinações que são inatas, né? Como, por exemplo, as emoções, né? Ou mesmo algumas condições, né? Como a psicopatia. Como a colega bem disse aqui, uma porcentagem ali significativa das pessoas são psicopatas, mas elas nunca
mas boa parte delas nunca vai matar, né? E talvez o que vai diferir o psicopata que mate do que não mate seja a experiência, né? Enfim, gostei muito desses apontamentos, eu acho que coube como uma luva nessa situação. Aliás, esse aqui é o disco que eu falei, o universo, o mundo racional, enfim, é baseado também num livro, né, chamado Universo em Desencanto. Bom, para o René Descartes, mente e corpo são unidades distintas, né? Nesse caso, não é o corpo que vai animar a mente, né? Porque na nossa cultura ocidental a gente entende que é o cérebro que faz a consciência, como, por exemplo, morte cerebral. Você declara morte cerebral quando você não tem mais sinais elétricos ali, então você desliga a máquina. No Japão, por exemplo, olha a curiosidade que eu vou trazer. No Japão, não é assim. O indivíduo está com morte cerebral, mas na cultura japonesa eles se aproximam ao conceito cartesiano. Eles vão entender que a consciência do indivíduo ela não está na cabeça, ela está espalhada pelo corpo inteiro, por isso eles não desligam a máquina. Olha que coisa interessante, né? E o René Descartes ele vai nessa lógica, ele fala, não é o cérebro que faz a mente, mas a mente, na verdade, ela opera o cérebro e tudo mais, né, que está ele relacionado. Então ele fala de uma espécie de um espírito animalis. Vocês já viram aquele filme Se Eu Fosse Você? É uma comédia brasileira, né? Nesse filme aqui, não sei o que acontece, cai um raio e voa lá. O Tony Ramos vai parar no corpo da colega, a colega vai parar no corpo do Tony Ramos. Ou seja, aqui, né, como se os espíritos tivessem trocado. Essa ideia seria possível em um mundo cartesiano, né? Além disso, né, ele vai dizer ele vai então usar essa analogia, né? Que o corpo ele vai ser como o nosso avatar, como por exemplo como um jogo de videogame, como sei lá, famoso, né? Universalmente GTA. Então, quando você está lá jogando o joguinho GTA, né? Se passando, enfim, utilizando aqui esse corpo, você atira com esse corpo, você vê com esse corpo, você sente com esse corpo, mas você não é esse corpo, você é o jogador que está do outro lado. Enfim, essa mesma analogia aqui o René Descartes aplica às pessoas. Né? As pessoas elas seriam apenas máquinas, né, a serem utilizadas por esse corpo. E o René Descartes ele vai argumentar que essa unidade metafísica ela já vem com algumas ideias, como, por exemplo, alguma ideia de Deus, claro que a religião, né, vai definir, alguma ideia de estética e também essa dicotomia entre certo e errado. Então, aqui, ó, em suma, colocando de maneira modais os argumentos, John Locke vai entender o seguinte: é imaginável que não haja conhecimentos inatos. Se é imaginável, é concebível que a experiência é o único caminho factível para o aprendizado, logo, é possível que os conhecimentos não possam ser internalizados sem experiência. Ou seja, se você nunca tentar tocar guitarra, você nunca vai ser guitarrista. Se você nunca andar de bicicleta, você nunca vai ser ciclista. Da mesma forma, né? Vamos fazer a mesma lógica modal para o Descartes. Então, a gente pode entender, é imaginável que a mente possa existir sem o corpo. Portanto, é concebível que a mente possa existir sem o corpo, como naquele filme Transcendência, do Johnny Depp. Logo, é possível que a mente possa existir sem o corpo. Contudo, gente, em ambos a gente chegou o é possível. O é possível não é a mesma coisa que é provável. Por exemplo, vou dizer, é possível que o Bolsonaro e o Lula entrem por essa porta que está atrás de mim nesse exato momento. É possível, porque eles estão vivos, porque eles moram no Brasil, porque aqui tem uma porta, né, e dá para passar, não é uma jaula. Contudo, a probabilidade
disso acontecer é baixíssima, é praticamente zero, né? Ainda bem, né? Enfim, eu não queria papo nem com um, nem com outro, né? Essa é a lógica. Todas essas teses que a gente discutiu até agora, da aula passada, Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, hoje, Locke, Descartes, todas falam de situações possíveis, né? Agora, o quanto prováveis são essas situações, aí nós, né, que temos que definir. Enfim, é por isso que eu gostaria que vocês pensassem, né? Pensem como a colega aqui muito bem fez. Pegou algo do mundo real, né, que é a psicopatia, que é a morte, e particularmente eu gosto muito desse assunto, né? Ted Bundy, enfim, eu gosto muito. Né? Se deixar, eu fico até amanhã discutindo esse tipo de coisa. Enfim, é interessante a gente pegar, né, essas situações e colocar, né? Será que isso se encaixa? Será que isso não se encaixa? Enfim, gente, dado aqui o adiantado, né? Se está tudo bem, eu vou ler a nossa questão de frequência e depois eu abro aqui para dúvidas, comentários. Então vamos lá. Descartes e Locke representam polos antagônicos no que diz respeito à compreensão da natureza humana. Para Locke, não é possível falar em natureza humana sem destacar a influência ambiental e a experiência, que, para esse autor, é a única chave para a edificação de conhecimentos. Ou seja, se você não experimenta, você não tem o conhecimento. Descartes chama atenção para o dualismo, separando mente de um lado e corpo do outro, como entidades distintas que interagem entre si. Então, nesse sentido, assinala aquela alternativa que você acha que mais está próxima da sua opinião. A teoria de Locke é mais interessante, pois reforça a ideia de que alguns conhecimentos, sobretudo especializados, como, por exemplo, fazer cirurgia, pilotar um avião, demandam treino e muitas vezes ensino formal, né? Como, por exemplo, aprender mandarim, né? Depois de velho. Aliás, eu tentei, gente. Eu vi, sei lá, minutos de uma aula. Eram 19 variações do fonema ma. Enfim, né? Você fica imaginando como deve ser legal, né? A teoria de Descartes parece ser mais interessante, pois chama atenção para a ideia de que existe uma classe de conhecimentos que possivelmente são inatos. Em qualquer lugar que a gente vai, existe a manifestação da ideia do belo, da ideia de Deus, da ideia de certo e errado. Né? Tanto a teoria de Locke como a de Descartes não parecem ter sentido algum frente às teorias de Hobbes e de Rousseau. Ou seja, se a gente vai conceber o ser humano como bom por natureza ou como mal por natureza, aqui, né, não dá para falar de uma dependência em relação à experiência, né, a natureza vem antes da experiência, e nem dá para falar também de uma relação com uma unidade metafísica que eu não sei qual é. Se bem que aqui, né, poderia talvez traçarmos um link, né, dessa unidade metafísica já vindo ruim ou boa de fábrica, né? A teoria de Descartes chama atenção para o fato de que não é a matéria que forja a consciência, ou seja, o cérebro que faz a mente, mas sim a consciência que faz o uso da matéria. Aliás, uma noção aceita por muitas religiões. Para a física quântica é assim também. Enfim, foge do escopo aqui explicar, mas o que faz existir uma partícula é haver uma consciência anterior observando aquilo. Sem aquela consciência, aquela partícula se torna onda. Enfim, mas eu não vou longe com essa conversa, porque, primeiro, não entendo muito de física, e, segundo, acho que a física quântica é o caminho para o manicômio. A teoria de Locke parece ser mais interessante, pois enfoca o papel que o meio tem em forjar conhecimentos, assim como valores e atitudes. Né? Aqui, por exemplo, como a gente como coloquei para a Sara, o que diferencia o psicopata que mata do psicopata que não mata? Talvez as experiências, né, que ele tenha vivenciado, né? Talvez. Tudo está no campo da possibilidade, mas não é porque é possível, se trata de algo provável.
Ai, gente, deixa eu cortar essa câmera aqui. Já vou cortar também essa gravação, que senão ninguém vai querer assistir depois. Muito longa. Deixa eu cortar aqui. Gente, eu pergunto, alguma pergunta, alguma